Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Ah, lembremos um pouco da nossa infância. Uma brincadeira que acredito que muitos gostavam de fazer. Esconde-esconde. Lembremos a tensão dessa brincadeira. A sensação de estar bem escondido atrás de uma cortina, atrás da porta, baixo da cama, ou no pátio e atrás de uma árvore, e assim por diante. Achando que estávamos muito bem escondidos e que o pegador, aquele que contava até 100, quando ele gritava "lá vou eu", não iria nos encontrar. Aí começava a correria, a diversão. Quando nós olhamos aí para o texto de Gênesis, capítulo 3, nós encontramos o relato da queda em pecado. Adão e Eva parece que estavam brincando de esconde-esconde com Deus, depois da queda. Quando Deus pergunta: "Onde você está?", Adão então aparece e responde: "Bom, eu me escondi, eu estava com medo, de vergonha, porque estava nu". "Quem disse que você estava nu?", Deus então pergunta para Adão. O texto de Gênesis e o texto de Romanos nos trazem então um paralelo entre Adão, o do jardim, e Cristo, chamado por Paulo de segundo Adão. Mas olhemos primeiro para o primeiro Adão, o Adão do jardim. A raiz da tentação contra ele e contra a mulher foi a desconfiança. "É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas?", pergunta que o diabo faz, mas de forma retórica, para ver o que a mulher ia dizer. "Nós podemos comer qualquer fruta, menos daquela do conhecimento do bem e do mal, que fica no meio do jardim". "Não, mas Deus disse isso só porque se vocês comerem, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus". O diabo coloca então uma dúvida na cabeça de Adão e Eva. O diabo distorce a palavra de Deus para usar contra Deus, colocando uma dúvida na cabeça dos primeiros seres humanos. "Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Deus disse isso porque Ele não quer que vocês comam, porque Ele não quer que vocês sejam como Ele". Nós ainda hoje desconfiamos de Deus. Nós queremos provas. Provas da sua bondade, provas da sua existência. Pensamos muitas vezes que Ele está nos privando daquilo que desejamos. Nós pensamos: bom, se Deus realmente existe, por que Ele permite tanta injustiça? Por que existe a injustiça? "Ah, eu vou fazer isso e esperar que Deus me peça se for errado". Se Deus é bom, por que eu sofro tanto? Eu orei, cumpri a minha parte. Agora está nas mãos de Deus mostrar a resposta. Será que Deus está me ouvindo ou eu estou falando sozinho? Adão estava cercado de provas da bondade de Deus. Ele foi colocado com o jardim, criado por Deus, para cuidar e dar nomes aos animais, às plantas. Ele estava cercado de abundância. E mesmo assim, caiu. Esse ato de desobediência de Adão, então, inaugurou um regime que perdura até hoje e seguirá até a volta de Cristo. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado, a morte. E aqui encontramos a doutrina do pecado original. Salmo 51 também menciona: "Nascemos em pecado, e em pecado fomos concebidos". A queda de Adão, então, não foi só dele, foi a queda de toda a humanidade, porque todos os seres humanos que nasceram, depois ali, a partir de Adão e Eva e seus descendentes, já nasceram em pecado. E diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, porque todos pecaram. Então, depois da queda, o ser humano passou a se esconder de Deus.
Adão e Eva se esconderam nos arbustos, costuraram folhas para tapar a sua nudez. Tentaram fugir da presença de Deus. E aí, quando Deus chega para confrontá-los, eles ainda tentam transferir a culpa. A mulher que o Senhor me deu, essa me deu a fruta e eu comi, diz Adão. A serpente me enganou e eu comi, disse Eva. Como que querendo transferir a culpa para o próprio Deus. A mulher que o Senhor me deu. Ela me enganou. A serpente que o Senhor criou. Ela me enganou. Desculpas que o ser humano usa para os seus pecados. É o chamado efeito Éden. Já ouviram falar? Que é culpar os outros pelos nossos atos de maldade. O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, diz a filosofia. Eu sou assim, esse é meu jeito, eu não vou mudar. Ah, nem é um pecado tão grave assim. Dizemos isso para tentar minimizar o pecado. Dizendo que é um deslize apenas, uma falha. Todo mundo faz. Ou o famoso, ninguém é perfeito. Ou ainda, eu não sabia que era pecado. Há ainda os que tentam disfarçar a maldade ou não amenizar uma falsa religiosidade, uma falsa moral, criando uma fachada de virtudes para esconder ações pecaminosas, focando nas aparências externas, enfatizando regras humanas, valorizando rituais mais do que a necessidade do coração arrependido. Acreditar em nossas ações de bondade, caridade, é que essas podem pagar ou compensar os pecados, como se pudesse os colocar em uma balança. Bom, eu cometi tantos pecados, então eu preciso agora cometer ou fazer atos de bondade para equilibrar essas balanças. Ações como estas são uma tentativa do ser humano de se esconder em um falso refúgio, um falso esconderijo. Se esquece que mascates cai. Religiosidade falsa não garante perdão. A caridade, por mais que seja necessária, a ajuda aos necessitados, não podem esconder os nossos pecados. Não podem equilibrar a balança. Esse esconderijo não protege. A morte reina aí. Está apenas distanciamento de Deus. O pecado sempre nos ensina a fugir, a nos esconder de Deus. Diante dessa realidade do ser humano, diante da queda, da corrupção que separou o homem de Deus, há um novo começo para a humanidade. Uma oportunidade que Deus concede de restabelecer o relacionamento, entre ele e o ser humano. Um novo Adão. Um Adão obediente. Como o pecado entrou no mundo por um só homem e com ele a morte, e como resultado a morte espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram, Deus enviou o seu próprio filho, que, à semelhança de Adão, também foi tentado. Mas onde Adão falhou, onde Adão, Caim e pecaram, onde o povo de Israel falhou, desobedeceu a Deus, o Filho permaneceu fiel. Muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. A graça de Deus é muito maior do que qualquer sofrimento, qualquer consequência do pecado, até do que a própria morte. E segue dizendo o apóstolo Paulo, e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, Jesus Cristo. No deserto, logo após ser batizado com João Batista, Jesus permanece por 40 dias e 40 noites jejuando. E no final desse período, então, aparece Satanás para tentar.
E aí a primeira tentação vem justamente ao encontro da maior necessidade de Jesus naquele momento: alimento. Ele estava com fome. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão, diz o diabo. A primeira tentação é a tentação da autossuficiência. Bom, tu é o filho de Deus. Você tem poder. Transforma em pão. Mata a tua fome. Adão caiu na tentação e comeu do fruto. Você quer ser igual a Deus? Então come. E comeu. Jesus prefere confiar na provisão do Pai. Não só de pão viverá o homem. Sobre nós recai essa mesma tentação quando nós somos tentados a usar os nossos dons, os nossos bens, o nosso tempo, a nossa vida que Deus nos deu para benefício próprio apenas. Quando priorizamos o conforto material, quando tentamos resolver tudo, sem lembrar que dependemos de Deus, sem lembrar que Ele é o Criador do céu e da terra e que providencia tudo o necessário para o corpo e para a nossa vida. A segunda tentação, então, está em testar, colocar Deus à prova. Nós queremos provas do seu cuidado, da sua providência. Bom, se Deus fizer isso ou aquilo, então eu vou crer e vou confiar nele. Se nada melhorar, é porque Deus não te importa. O diabo incita Jesus a pular do lugar mais alto do templo, dizendo: a palavra diz que Deus enviará os seus anjos para que nem os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus responde: não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Nós somos tentados a exigir provas espetaculares do cuidado de Deus, em vez de confiar no seu amor, na sua soberania. Nós somos tentados a transformar a nossa fé em barganha, em teste. Se Deus fizer isso ou fizer aquilo, então eu vou crer. Se não, não. Se Deus não me der a cura que eu tanto necessito, eu não vou crer. Jesus diz a Satanás: não ponha à prova o Senhor teu Deus, demonstrando que o relacionamento com o Pai se baseia na confiança incondicional. Não em exigências de milagres e aloiros. E o fato de acordarmos hoje, de termos um pão sobre a nossa mesa, 3 refeições, o teto sobre a nossa cabeça, já é um milagre. Mas nós queremos milagres extraordinários, para que Deus prove a sua vontade. A terceira tentação está em tentar tomar atalhos. O diabo mostra para Jesus todos os reinos do mundo e diz: isso tudo pode ser teu, se prostrado me adorar. O diabo promete poder e glória de Jesus para Jesus, mas em troca ele quer adoração a ele. Trocar a fidelidade a Deus por outras coisas. Satanás oferece autoridade sobre reinos para Jesus, sem o caminho da cruz. É como se ele estivesse dizendo a Jesus: o teu pai te enviou para sofrer. Tu está aqui há 40 dias e 40 noites sem comer. Você vai passar por um sofrimento terrível, perseguição, açoite, humilhação, cruz e morte. Eu estou te dando uma opção melhor. É só se ajoelhar, não é? Sem cruz, sem sofrimento. Mas Jesus refuta o diabo também com a palavra. Está escrito: adore somente o Senhor, o teu Deus. Nós somos tentados a abandonar a nossa confiança em Deus em troca de alcançar objetivos rápidos. Nós queremos tudo para ontem, passando por cima dos outros. Nós queremos uma glória terrena, fama, sucesso, aplausos, evitando respeitar e seguir os ensinamentos de Deus.
Usamos atalhos para conseguir o que queremos, mesmo que para isso precisamos passar por cima de regras e de pessoas. E na vida cristã nós também muitas vezes queremos isso. Queremos glória. Nós queremos tudo de bom e do melhor aqui neste mundo. Uma glória sem cruz, sem negar a nós mesmos, sem obediência, apenas sucesso, salvação sem sacrifícios. Mas a resposta de Cristo ao diabo aponta para o verdadeiro autor da salvação. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. A Escritura é a autoridade suprema em questão de fé e espiritualidade, demonstrando que a soberania de Deus está acima de qualquer oferta. E Jesus nos ensina a não negociar os nossos princípios com a tentação de soluções fáceis, atalhos, escolhendo viver em obediência e confiança na sua soberania, mesmo que o caminho seja árido. Na tentação é que nós vemos a diferença aqui. Primeiro Adão, o guijardim e o segundo. O primeiro tinha tudo. Ele vivia em abundância. Não precisava trabalhar. Vivia no paraíso. Mas ele desconfiou. Caiu na tentação, comeu no fruto. Se escondeu de Deus. Tentou culpar a sua mulher e o próprio Deus. E trouxe a morte. O segundo estava no deserto, na escassez, 40 dias e 40 noites sem comer. Teve fome. Resistiu, enfrentou a tentação, assumiu a missão que lhe foi confiada pelo Pai e trouxe vida. Veja um paralelo. Um tinha tudo, trouxe morte, e o outro, não tendo nada, trouxe a vida. As leituras de hoje nos levam a refletir sobre a necessidade que nós temos de trocar de esconderijo. Às vezes lá nos esconde, a gente vê que o pecador estava perto de nos achar e quando ele vira as costas a gente muda de esconderijo para um lugar melhor. O salmista diz, enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. A culpa adoece, o esconder-se no lugar errado nos destrói com Deus. As desculpas, a performance religiosa falsa e moralista, as falsas aparências, a caridade por interesses próprios, são um esconderijo perigoso. Mas a virada está aqui. Eu confessei, diz o salmista. Quando nos voltamos a Deus e confessamos, Ele não nos esmaga, assim como a culpa faz. Ele perdoa e cobre o nosso pecado. Diz o salmista, resolvi confessar tudo a ti. E o que Deus fez? Tu perdoaste os meus pecados. Em Deus nós temos um novo esconderijo. Um esconderijo seguro. Se antes, por causa do pecado, nos escondíamos de Deus, hoje nos escondemos em Deus. Cristo é o verdadeiro esconderijo, porque a sua obediência cobre a nossa desobediência. A justiça de Cristo cobre a nossa vergonha. A vitória de Cristo na cruz sobre a morte do diabo cobre a nossa derrota quando caímos em pecado. Nós ainda somos tentados. Mas agora, nós não lutamos para sermos aceitos. Lutamos porque fomos aceitos por Deus em Cristo. E quando caímos em pecado, nós não precisamos correr para desculpas, para a falsa religiosidade ou a caridade de aparências. Podemos correr para Cristo e confessar a nossa culpa. Venham a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso, diz Jesus. Em Cristo encontramos conforto, consolo, o esconderijo verdadeiro. Na infância nós nos escondíamos achando que ninguém os encontraria na brincadeira de esconde-esconde. Em Gênesis, o homem tenta se esconder de Deus, porque o pecado ensina a fugir, a se esconder, a cobrir as culpas ou culpar os outros.
construir máscaras sociais. Mas Cristo faz o contrário. No deserto, ele não se escondeu da tentação. Ele venceu o tentador. Ele venceu por nós. E agora ele nos chama, não para fugir, mas para voltar. Não para nos cobrir com desculpas, mas para sermos cobertos com a sua graça. A sua justiça perfeita nos cobre. Os seus méritos nos vestem. A sua vitória nos protege. Ele é o verdadeiro escolhido. E como diz o salmista, feliz não é aquele que nunca caiu em pecado, porque não existe homem assim. Aquele de nunca cair, Niquetas. Feliz é aquele que em Cristo encontrou onde se esconder. Que Deus nos abençoe.